Oi, graça e paz, bom dia a todos. Deus é bom, é maravilhoso. Todas as palavras liberadas desta plataforma eu recebo com toda a minha fé, com todo o meu coração, na expectativa do milagre, de coisas novas que já estão acontecendo. Eu não sei vocês, mas eu, nesse primeiro quadrimestre, já fui abençoada 3 vezes mais do que o primeiro quadrimestre de 2025. E é de uma maneira, assim, extraordinária, onde não cabe, onde no primeiro mês do ano, onde as pessoas estão viajando, descansando de férias, Deus acrescenta 100 medidas, porque é como foi ministrado. Deus não precisa de um cenário favorável. Ele é a fonte, Ele faz do jeito dEle, na hora dEle, e glória a Deus por isso, porque muitas vezes nós ficamos limitados aos nossos recursos, à nossa visão, e a visão do Senhor parece até aquela coisa do Thundercats, né? Visão além do alcance. E a visão do Senhor é assim mesmo. Ele vê o todo, Ele vê o mais além. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada por esta oportunidade. Obrigada por essas portas abertas. Obrigada por cada família, por cada vida aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos nós, Pai, nem eu e nem o Albert, mas o Teu Espírito ministrando através das nossas vidas. Que nós, escondidos atrás da cruz de Cristo, Pai, podemos fluir e ministrar aquilo que vem diretamente do trono da graça, Pai. E toda interferência, tudo que não provém de Ti, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que venha somente, Senhor, revelação do alto trono. Espírito Santo de Deus, ilumina os olhos do entendimento dos Teus filhos, para que eles possam viver aquilo que o Senhor já preparou para eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, entre a promessa e a conquista existe um processo. E o nosso texto base hoje está no livro de Êxodo. Obrigada pela água. Capítulo 13, versículo 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que em caso de guerra, não se desanimem e voltem para o Egito. Amados, muitos processos em nossas vidas que nós estamos vivendo, estão relacionados a Deus nos estar, é assim que fala. Deus está nos preparando e nos capacitando para guerras e batalhas. E aí deixa eu te dizer algo aqui, ó. Alguns já estão nesse processo e outros vão começar. Então, assim, é um tempo para que eu e você começamos a nos preparar para a guerra. Mas eu vou te dizer, amados, não é qualquer guerra, mas é para uma guerra de vitória. Quantos dizem amém? Deixa eu tirar um pouco desse som aqui. Ok, muito bem. Então, a nova temporada para o povo de Israel não era apenas para um tempo de ganhar uma simples batalha. Porque, de novo, uma coisa é você ganhar uma batalha, outra coisa é você conquistar um território. Então, você pode vencer uma batalha, derrotar os inimigos, depois ir para outro lugar e fazer alguma outra coisa. Mas quando você conquista uma terra, o que envolve conquista de território, nós precisamos estar preparados para defender esse território. Como é que eu vou conquistar um território, governar com mentalidade de escassez, com mentalidade de escravidão, com mentalidade limitada? Eu preciso ter recursos, estratégias, inclusive para que aquela terra frutifique, inclusive para defender aquele território.
Então, como uma mentalidade de escravo, de limitação, eu te pergunto, como é que a gente faz isso? Então, a demanda de Israel agora era diferente do que eles estavam acostumados a enfrentar. E aí o bom não, né? Todos queremos respostas rápidas. Todos queremos processos curtos nas nossas vidas. Tudo é resultado imediato, principalmente na era que nós estamos vivendo. Você tem tudo praticamente 24 horas na palma da sua mão. Né? Então, eu não sei você, mas quando começou a internet, na minha época, era a internet de escada. Você tinha que ficar esperando um tempão para o negócio baixar, né? Então, hoje você pede uma pesquisa aqui, se demorou 5 segundos para abrir a tela, a gente já fica afobado, é engraçado. Nossa, tem que trocar o celular, está demorando. Então, nós queremos as coisas muito rápidas. E aí hoje nós vivemos numa era, numa cultura, tudo é rápido, é iFood. Gente, a gente consegue resolver as coisas hoje com uma velocidade impressionante, tudo ali com acesso na palma da mão. Mas se teve algo que eu aprendi ao longo do tempo, é que Deus não trabalha assim. Vou te contar um segredo do porquê. Porque mais do que o lugar, mais interessado do lugar aonde Ele quer te levar, Ele está interessado naquilo que você irá se transformar enquanto chega nesse lugar. Porque Deus está comprometido não apenas com o destino, Deus está comprometido com o processo. E quando nós nos achegamos a Deus, e quando nós nos achegamos a Ele, nós não podemos estar somente comprometidos com o destino, mas também precisamos estar comprometidos com o processo. Jesus, quando veio à Terra, Ele sabia que o destino dele era salvar a humanidade. Mas Jesus teve que passar pela cruz. Jesus teve que passar pelo sofrimento, Jesus teve que passar pela dor. E no Getsemane, talvez onde tenha sido um dos momentos mais difíceis dele, o que foi que Jesus falou? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, olha que lindo, Jesus também estava comprometido com o processo. E aí, ou seja, às vezes nós nos frustramos, literalmente nos desesperamos, porque não chegamos ao lugar esperado, ou não estamos no lugar onde eu gostaria e você gostaria de estar no seu tempo. Mas Israel tinha acabado de sair do Egito. Eles tinham visto Deus fazer obras extraordinárias, obras poderosas, milagres extraordinários. Deus tinha livrado o povo de Israel com mão poderosa. E agora eles estavam pensando, opa, saímos daqui, vamos para a terra prometida. Mas Deus disse, né? Eles ainda não estão preparados. Ainda não é o momento, porque nem sempre o caminho mais curto é o caminho correto. O caminho dos filisteus era um caminho curto, era o caminho direto, era o caminho que parecia mais lógico, mas também era um caminho de guerra, seria um caminho de confronto imediato. E aí ocorre que nós não vemos como Deus vê. Deus vê diferente, Ele vê o todo. Nós vemos só uma parte, o que está diante dos olhos. E de novo, o que Deus nos revela aqui é que Deus não evita o seu destino, mas evita batalhas que você ainda não está preparado para sustentar. Então tem coisas que nós achamos que são perdas em nossas vidas, ou que está demorando, e Deus está forjando, moldando, preparando, transformando e dando livramento.
E enquanto nós não entendemos, nós reclamamos, murmuramos, choramingamos. Há batalhas para as quais eu e você precisamos estar preparados, porque há batalhas que nós vamos enfrentar no caminho, mas que primeiro Deus precisa nos levar a um processo de preparação, para que então eu e você estejamos prontos para não só enfrentar e derrotar esse inimigo, mas alcançar e conquistar os territórios. Traduzindo em miúdos, conquistando a vitória. Por quê? Eles haviam sido libertos do Egito. Só que libertação sem transformação não sustenta a promessa. O povo saiu do Egito fisicamente, mas carregava uma mentalidade de escravidão. É o que tem acontecido muito nas igrejas. As pessoas têm recebido, na verdade, Jesus como seu único e suficiente Salvador. A igreja está tendo muitos processos de adesão, mas pouco processo de transformação verdadeira. Então, se não houver a transformação, nós não vamos poder sustentar, como foi dito novamente aqui, sempre na sintonia, graças a Deus, sustentar aquilo que Deus já preparou para você e para mim. Já existe algo preparado. Então, podemos ver aqui algumas razões, vou citar 2 razões pelas quais Deus evitou aquele caminho. Primeiro, para que eles não ficassem desanimados. Eles eram escravos, eles não eram soldados. Eles passaram anos fazendo o quê? Tijolos. Então, naquele momento, eles não sabiam lutar. Se você vê a história antigamente, tinham pessoas preparadas para agricultura, para tecer, para fazer isso, aquilo, e inclusive homens preparados para a batalha. Então, eles ficaram anos e anos fazendo tijolos. Então, talvez em alguns momentos, já que ficaram tanto tempo lá, eles tivessem até perdido a capacidade de combate, se acostumado à escravidão. Então, naquele momento, eles não tinham uma mentalidade de conquista. Ainda que eles estivessem livres, não estavam preparados para enfrentar o que viria. Deus não queria que eles ficassem desanimados, retrocedessem e voltassem para o Egito. Porque está lá no versículo, em caso de guerra, Deus não queria que eles voltassem. Número 2, porque ainda não estavam preparados para sustentar a guerra. Eles tinham uma mentalidade de escravo. Então, definitivamente, quando Deus quer nos levar ao novo, Ele precisa arrancar de nós o antigo, o velho, o passado, a mentalidade de escravidão. Então, eu não posso receber o novo de Deus, inclusive eu preciso me despojar do velho para receber o novo. Porque não basta sair do Egito, o Egito precisa sair de nós. E eu vou te falar, o Egito às vezes demora para sair de nós. Mentalidade, cultura adâmica, velhos hábitos do passado. Levanta a mão e diga: Senhor, tira o Egito de mim. Porque tem coisas que, em função do que nós ainda estamos carregando, há coisas que é o que foi dito, que o que você está pedindo, que se Deus te desse hoje, amanhã isso faria você retroceder. Deus sabe o quanto nós estamos preparados ou não para receber, o quanto nós estamos já capacitados, forjados, transformados para sustentar o extraordinário que Ele já tem designado para a sua vida e para a minha vida. Então, Deus não nos leva ao deserto para nos castigar, amados. Entenda, deserto é lugar para forjar, para formar, para transformar. Precisamos entender os tempos e os processos de Deus. Então, embora eu não tenha muito tempo aqui, eu vou falar de alguns processos de Deus, alguns dos ensinamentos no deserto. E o primeiro deles é dependência e confiança.
Êxodo 16, nós vemos Deus trazendo o maná ao seu povo. Então, o que nós vemos aqui? Um processo de dependência. Deus estava ensinando o povo de Israel a depender dele. Porque o maná era diário, o pão era diário, o suprimento era de cada dia. Eles não podiam guardar, acumular o pão, eles precisavam confiar em Deus de que no dia seguinte haveria a provisão. Não faltou gente para guardar o maná. E aí ficou bichado, óbvio, né? Deus tinha falado, Deus tinha dado uma orientação, não é para guardar. Venho hoje, virá amanhã também. Então, se ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, ele é um Deus fiel, ele é um Deus de pacto e ele é um Deus de aliança. A pergunta que cabe para reflexão é: por que você não confia? Porque quando você tem medo, o que você acha que o medo significa? Então nós precisamos aprender a confiar e a depender dele. Se ele fez hoje, se ele fez ontem. Porque se você está aqui hoje sentado ou acompanhando esta transmissão, esta gravação, significa que certamente Deus já fez milagres na sua vida, ou seja, há precedentes da intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Então, se ele fez ontem, ele fez hoje, e certa e absolutamente ele vai fazer amanhã. Ele vai fazer amanhã, porque ele é um Deus de promessa, é um Deus que não se ausenta do seu trono, e glória a Deus por isso. Dependam de mim, eu vou prover a cada dia, eu sou o Deus que provê, graças a Deus ele é um Deus fiel. Eles não podiam acumular, precisavam aprender a viver da dependência e na confiança constante de Deus. E Deus estava rompendo com o espírito de autossuficiência neles. E nas nossas vidas também, amém? Por quê? No Egito eles dependiam de Faraó. Agora no deserto eles teriam que aprender a depender e a confiar de Deus, em Deus. Então, no Egito, nós aprendemos a depender das nossas forças, das nossas habilidades, das nossas experiências. Mas no deserto nós vamos ter que aprender a confiar em Deus para chegar e estar no lugar aonde Ele quer que nós estejamos, no tempo dEle. E entender também que tudo que nós temos em habilidade, em experiência, é tudo graças à misericórdia dEle, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Então, Ele é a nossa fonte. Então, Deus vai permitir temporadas que em teoria, porque a gente fala assim, né, que nós não temos o controle, porque de fato nós não temos o controle de muitas coisas. Então Deus vai permitir temporadas que a princípio fogem totalmente do nosso controle, para quê? Para que nós aprendamos a depender e a confiar nele, mais do que isso, a ele se revelar a você. Uma coisa que nós gostamos é ter o controle das coisas. Mas com Deus precisamos aprender e a depender da providência dEle. Então o deserto nos ensina a abrir mão do controle, nos ensina a confiar mesmo quando eu e você não estamos entendendo absolutamente nada. Segundo, identidade. Deus também precisava trabalhar a identidade deles, de escravos para povo. Eles não sabiam quem eles eram, pensavam como escravos. Então, de novo, para o que envolve uma terra, uma conquista de um território, como é que eu vou conquistar algo com tamanha grandeza? Porque quando Josué chegou, no começo Josué tinha batalhado, para entrar na terra prometida, com 31 reis. Tem noção da envergadura e da quantidade de peleja e de estratégia necessária? Lógico que Deus estava ali, conectado.
Josué estava ali conectado com a fonte, então Deus direcionava Josué a todo tempo. Então Deus precisava mudar a identidade deles antes de lhe dar o território, porque se Deus não nos dá a identidade antes do território, o que pode acontecer? Nós podemos, provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai perder o território. Mas quando você sabe quem você é em Deus, então certamente Deus pode te dar o território. Ele nos leva à terra prometida. Mentalidade de governo, mentalidade de autoridade, expansão, crescimento, estratégias. Número 3, identidade e revelação. No Monte Sinai, Deus se revela a Israel, até porque primeiro Deus deu a orientação, eles não foram direto para a terra prometida. Houve um pit stop no Monte Sinai, onde Deus se revela a eles. Deus desce, Deus fala, Ele entrega a lei. Ele não queria apenas libertar o povo de Israel, Ele queria o quê? Se relacionar. Deus não quer apenas tirar o problema da sua vida. Ele quer te introduzir na presença dEle. Ele quer se revelar a você. Então não se trata apenas de sair do Egito. Trata-se de conhecê-lo profundamente. Então primeiro vem o Monte Sinai. Deus estabelece os mandamentos, as leis e os princípios, ou seja, uma aliança com o povo. Aliança antes da herança. Canaã, a terra prometida, não era só um território, era herança de um povo que vive em aliança. Então, antes de mais nada, o que Deus quer com você e comigo é esse relacionamento mais profundo, é essa intimidade. Número 4, ordem e estrutura. Em Êxodo 18, nós vemos como Deus usa Jetro, o sogro de Moisés. Ele estabelece líderes, estabelece ordem para ministrar ao povo. Jetro falou assim, assim você não vai conseguir, está cansando você e o povo. Antes de te expandir, Deus ordena, Deus coloca ordem, Ele ordena a sua vida, Ele ordena o seu caminhar, Ele ordena a sua casa. Esse processo é extremamente necessário nas nossas vidas, precisamos nos alinhar. Na verdade, desde o começo, em Gênesis, o mundo era sem forma e vazio, então Deus começou a colocar cada coisa no seu lugar, antes de. Tratamento do coração. O deserto revela o que há em nosso interior. A prova e a circunstância, os desafios, revelam o que tem dentro de nós. O deserto, ele não cria o problema, ele expõe o problema. O que eu quero dizer com isso? Que Israel era um povo extremamente murmurador, extremamente queixoso, e vivia com nostalgia do Egito. Como a gente esquece rápido as coisas, né? Viveram tanto tempo como escravo, em sofrimento, e aí num dado momento eles ficavam nostálgicos. Então muitas vezes Deus vai permitir a pressão para quê? Para revelar aquilo que precisa ser mudado, curado e tratado dentro das nossas vidas. Porque quando está tudo bem, quando você não está com dívida, quando você não está com problema de relacionamento, quando está tudo bem com seus filhos, a gente louva, glorifica, adora, agradece, sorri, até para o bandido da rua. Mas quando nós nos deparamos com guerras emocionais, físicas, financeiras, relacionais, o que é que prevalece? De uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então, o que é que vem? Então, durante a pressão, Deus vai permitir sequidão, Deus vai permitir pressão, para que venha à tona o que precisa ser tratado.
Como é que nós reagimos? Como é que é o nosso comportamento? Diante da extrema pressão, a pessoa que está comigo, as pessoas que estão ao meu entorno, eles vão ainda conseguir sentir a fragrância, o perfume do amor de Cristo? Batalhas não são vencidas no natural. Durante o caminho, Deus também expõe o povo a batalhas, como aconteceu com Amaleque. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Josué vencia. Eles aprendem que a vitória não dependia deles, dependia total e absolutamente de Deus. Por isso, eu e você, muitas vezes nos cansamos e estamos esgotados, fatigados, ansiosos, deprimidos, entristecidos, porque nós estamos acordando no dia a dia, tentando resolver as coisas com os nossos braços fortes. Estamos como os israelitas, fazendo tijolos, 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 tijolos e mais tijolos, quando ele fala para nós que o primeiro lugar, a primazia é dele. Buscai primeiro o reino de Deus. As coisas que ele se refere a nós ficarmos correndo atrás de coisas e coisas e coisas, ele fala que isso os pagãos faziam. Eles aprenderam que para ganhar eles precisavam de Deus. Ou seja, as batalhas, a minha e a nossa batalha, elas não são vencidas em âmbitos naturais. As batalhas são vencidas no secreto, com decretos, de joelhos, com oração, com adoração, com jejum. E aí muitas vezes nós estamos nos debatendo com pessoas amadas dentro das nossas casas, no trabalho, quando a palavra é clara e ela diz que nós não militamos, que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. E ao invés de você dobrar o seu joelho, entrar num propósito de jejum 7, 14, 21, 40, oração de madrugada, adoração corporativa, onde Deus se move de uma maneira diferente. Não, a gente quer peitar, aí eu quero entrar em atrito, e aí eu vou brigar, vou discutir, vou resmungar, vou reclamar, e aí nós precisamos entender que palavras são sementes, e que a semente reproduz conforme, o fruto reproduz conforme a semente. Então a palavra é o que é que nós estamos semeando? O que eu semeio na vida do meu filho? O que eu semeio na vida do meu cônjuge? O que eu semeio no meu ambiente de trabalho? Então a palavra diz que só saia da sua boca aquilo que vai trazer edificação e graça para quem ouve. Então poupe-se de fofocas, porque quando você começa a fofocar, quando você começa a murmurar, pronto. Já abriu ali aquele negócio que põe fogo? Porque daí a outra pessoa começa a falar, e você começa a falar, e aí fica aquela coisa sem fim, todo mundo falando de algo ou alguém, onde isso são liberados dardos e setas em cima daquela pessoa, e aquilo vai voltar para você, porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Then, é melhor que você fique be quiet. Fica caludo, como dizem em Portugal, caludo. Ó, boca fechada não entra mosca, já dizia nossas avós. Então, adore, veja com que pessoas você se relaciona e o que ela traz para você em termos de conteúdo. É no sobrenatural. Direção e discernimento. Também nós vemos na nuvem e no fogo um processo em que eles precisavam aprender a ser dirigidos por Deus. Eu sou... Era, né? Graças a Deus pelo processo de transformação, porque o deserto ele vai transformando. Era aquelas assim, né? Fã de carteirinha,
Grêmio, é Grêmio que fala? Fazia parte de grêmios associadas a tomar decisões e me guiar por mim mesma. Aí, de tanto apanhar, chega uma hora que a gente se rende, porque, graças a Deus, a massa encefálica entra em funcionamento. E aí a gente percebe que a nossa estratégia não está dando certo, e nem que seja por uma questão espiritual, que seja por uma questão, pelo menos, de inteligência. Ok, Senhor. Então, era ir de modo próprio. E quando nós temos recursos financeiros, isso se acentua de uma maneira maior, né? Por quê? Você tem dinheiro, então você vai fazer aquilo que você quer no seu tempo. Porque quando você não tem dinheiro, às vezes você não consegue se mexer. Então você é obrigado a ficar ali onde você está, da maneira como você está. Mas quando você tem um capital financeiro um pouco mais, né, diferenciado, não. Eu faço, eu aconteço, eu providencio, eu vou, eu fico. Então, o ser humano tem aquele impulso, né, de se mover e fazer as coisas sem consultar, sem perguntar. Hoje, está numa porcentagem bem alta já. Antes de fazer qualquer coisa ou tomar decisão, eu pergunto a Deus, eu pergunto para a nossa liderança: Senhor, é da tua vontade? Apóstolo, estou pensando nisso, porque é importante que nós tenhamos, na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, se você tem uma liderança, converse com a sua liderança, compartilhe com a sua liderança, peça para a sua liderança estar orando, intercedendo junto com você e por você. Então, graças a Deus, né, hoje eu me vejo uma pessoa, né, dependendo cada vez mais da direção e buscando cada vez mais a direção e o discernimento, porque, como sempre nós dizemos, precisamos ser intencionais. Nunca esqueça essa palavra, precisamos ser intencionais em tudo. E o quão difícil é, ou seja, naquela época eles se moviam quando o Senhor se moviam, ok? Hoje nós precisamos dar passos de fé, mas aqui está atrelado a nós termos a direção e o discernimento. E como é que eu vou ter direção e discernimento se eu não paro para buscar e se eu não paro para ouvir a voz de Deus? Nós queremos nos mover no nosso ritmo, na nossa maneira, mas quando Deus te processa, Ele te ensina que quem marca o tempo é Ele que marca os tempos. Isso significa uma dependência total do direcionamento divino. E aí é onde Ele nos ensina a discernir a voz dEle, a direção, para que você não caminhe fazendo coisas do seu jeito, dando com a cara na parede. Porque quando a gente dá com a cara na parede, e graças a Deus existe a misericórdia de Deus ou não, mas quando eu dou com a cara na parede, infelizmente eu vou ter que lidar com a dor do nariz quebrado, Ele sendo misericordioso ou não. Então tem coisas que a fatura está atrelado à colheita da semeadura que eu fiz sem discernimento. E graças a Deus pela misericórdia, porque Ele nos sustenta. Então, precisamos aprender a ouvir a voz dEle e a escutá-lo. O deserto ensina discernimento, direção e sensibilidade à voz de Deus. E hoje, amados, nós estamos numa era, num século, num mundo, sei lá o que eu posso falar, onde as interferências, onde como é que fala? Fugiu a palavra, aquilo que a pessoa te oferece. Enfim, é demais, principalmente com a internet, com os filmes, com a inteligência artificial. Não estou dizendo que tem coisas que a internet não seja boa, que a inteligência artificial não nos possa ajudar em alguns cenários. Então, nós temos bombardeados o tempo coisas por atrativos e coisas do mundo que, peraí, eu preciso ser sensível à voz de Deus. Opa, 2 Pedro fala muito dos falsos profetas. Então, sabe aquele que assim, parece, mas não é. Tudo eu preciso confrontar à luz do Espírito pela palavra.
A terra prometida não era para principiantes. Deus sabia que se eles entrassem daquela maneira como eles estavam, eles fracassariam. Se eles lutassem da forma como eles estavam, muito provavelmente eles retrocediam. E como Deus é um Deus cuidadoso, zeloso, saiba que em muitos momentos, sem você perceber e sem você entender, Ele está cuidando de você. Tamanho é o seu amor. Então Deus os conduziu não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho de formação, pelo caminho de alinhamento, onde eles precisavam ser forjados, onde eles precisavam trabalhar identidade e caráter para o quê? Para o cumprimento, para a manifestação do cumprimento, do propósito. A promessa que Deus te deu requer uma versão sua que ainda está em formação. Às vezes nós precisamos mudar alguns sistemas operativos, algumas coisas. Então, por exemplo, esse tablet. Esse tablet, ele já é um pouco antigo. Quando eu quero baixar novos aplicativos, ele não permite. Ele fala que está o quê? Desatualizado. Então, se eu quero baixar algo, eu não vou conseguir, porque eu preciso atualizar o sistema, ou mais do que isso, talvez eu precise substituir o tablet. Então, Deus precisa uma versão nova sua. Deus precisa de uma versão aí 10.0, porque a terra que está adiante, você não pode conquistar com a sua versão atual. Por isso Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está forjando o seu caráter e a sua identidade. Deus está atualizando o seu sistema operacional. O deserto nos ensina que Ele é o centro. Deus pede que eles construam um tabernáculo. E o tabernáculo deveria estar no centro do acampamento. Então ele pede que construam um tabernáculo e depois ele declara o quê? Habitarei no meio de vocês. Ele fala que o tabernáculo tem que estar no centro do acampamento. É Deus dizendo, eu quero ser o centro na sua vida. O centro da sua vida. O centro do seu processo, o centro da sua história, o centro de tudo precisa ser Deus. Por quê? Ele está mais interessado na transformação da sua vida, naquilo que você vai se tornar depois do processo, do que apenas no destino. Sabe por quê? O destino já foi preparado. O destino não é uma dúvida. Então Deus está comprometido com o processo. Ele está te transformando, te moldando e te ensinando e te capacitando a depender absolutamente e verdadeiramente dEle. Ele está te ensinando que as batalhas são vencidas no mundo espiritual. Ele está te ensinando comunhão. Ele está te ensinando a abandonar completamente o Egito. Porque Ele está nos dando uma identidade. Ele está selando um novo propósito. E Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Será cumprido e será manifesto. Onde você está? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, neste dia, Pai, Tu conheces cada coração aqui, Pai. Tu sabes o que cada um tem enfrentado, seus níveis de angústia, frustração, desespero. Tu sabes quem tem sentido como se Tu estivesses atrasado. Tu sabes aqueles que até já pensaram em desistir em algum momento. Mas hoje nós declaramos diante de Ti, ó Deus, que o processo não é derrota. O processo é sinal de que o Senhor está comprometido em formar em cada vida aqui, Pai, a versão necessária para alcançar e entrarmos na terra prometida.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, levanta um povo que entende o processo. Um povo que não busca o caminho mais curto, mas se submete ao caminho correto. Um povo que reconhece que não se trata apenas de chegar ao destino, mas de ser transformado ao longo do caminho. Senhor, nesta hora, recebe a rendição de cada coração. Recebe, Pai, vidas que se entregam ao Teu governo, ao Teu direcionamento. Vidas que dizem, Senhor, governa a minha vida, governa a minha história, governa os meus passos, governa o meu trabalho, a minha família, o meu tempo. Pai, nós declaramos que o Senhor está processando e está formando e está forjando e moldando. Está levantando uma geração madura, preparada, alinhada com o Teu propósito, capaz de tomar posse daquilo que o Senhor já destinou. E em nome de Jesus, Pai, gera dentro de cada um dos Teus filhos perseverança, confiança. Gera dentro de nós, Pai, fé para continuar, confiança mesmo quando nós não entendamos o caminho. Senhor, ensina-nos a depender de Ti. Ensina-nos a confiar na Tua provisão diária. Ensina-nos a abrir a mão do controle e a descansar na Tua vontade, ó Deus. Arranca, Pai, toda a mentalidade de escravidão, todo resquício do Egito, toda a mentalidade de escassez e estabelece, ó Deus, uma nova identidade, identidades de filhos, identidades de conquistadores. Declaramos identidade de governo, ó Pai. Senhor, nesta hora, cura os corações feridos, Pai. Trata aquilo que precisa ser tratado. Revela aquilo que precisa ser transformado. Aquilo que precisa ser liberado. Aquilo que precisa ser perdoado. Ensina-nos a vencer no secreto. Ensina-nos que a vitória vem e depende de estarmos na Tua presença. Ensina-nos a caminhar segundo a Tua direção, segundo o Teu discernimento, a discernirmos a Tua voz, ó Deus. E neste dia, nós declaramos que os Teus filhos, Pai, não sairão deste processo da mesma forma que entraram. Eles estão sendo preparados, estão sendo forjados, fortalecidos, posicionados, Pai. Enquanto os ministros aqui da Tua casa profetizamos sobre cada vida, o processo não irá paralisá-los, irá posicioná-los. O deserto não irá destruí-los, irá formá-los, capacitá-los para a conquista e para a vitória. E aquilo que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar. E nós iremos entrar, e iremos possuir, e iremos sustentar a terra que o Senhor nos prometeu, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que cumpre a sua palavra. E nós cremos, e nós te agradecemos, Pai, e declaramos que nós andamos em fé, em confiança e em dependência absoluta. E declaramos uma semana de vitória e da manifestação do poder extraordinário nas nossas vidas e nas nossas vidas. E continuaremos sendo geração que declara e profetiza o amor de Cristo e que vive o ID dia após dia, arrebatando almas do inferno, almas das trevas, para trazê-los ao reino da luz. Que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Teu povo venha em paz e o Teu povo volta em paz, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, guardando em cada entrada e em cada saída, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, amém.